Racismo. Racismo eu divido em 3 tipos de racismo específicos. O mais comum é o fenotípico, ou seja, você tem um preconceito, uma opinião formada, negativa ou positiva, sobre, de acordo com o visual da pessoa que você olha, o visual de um grupo de uma pessoa. Então, o visual pode ser uma pele, um albino, por exemplo, lá na Tanzânia eles têm o albino é claro, então temos preconceito contra esse indivíduo ou contra a pessoa. Enfim, os vários tons de pele, as várias formas, dizer, formato de nariz, enfim. Fenótipo. Fenótipo é tudo que é expresso, basta ver a pessoa, basta ver uma fotografia, que você já tem o racismo fenotípico. É muita ignorância, né? Uma extrema ignorância, porque o fenótipo não diz nada sobre a pessoa. Não diz absolutamente nada sobre ela. As variações de nucleotídeos dentro do DNA, os cientistas já comprovaram isso, geneticistas comprovaram que isso não tem a menor influência no comportamento, nas inclinações, na inteligência, qualquer característica humana que seja relevante para você formar um conceito sobre a pessoa. Basicamente é só a imagem dela. Temos o racismo genético, que é mais raro, né, mas existe, né, aquela coisa, aquele é descendente de tal, né, é filho de tal. Então, a base genética. Muitas vezes a gente tem racismo fenotípico, pessoas têm racismo fenotípico, tem racismo étnico, mas atribuem ao genético. Não, essa carga genética aí é ruim. Né? Mas o racismo genético, estricto sensu, não faz muito sentido e realmente não tem lá muita expressão. Outro racismo muito comum, esse eu acho que é mais comum de todos, é o racismo étnico. É o racismo sobre a cultura de determinado grupo. Então, por exemplo, eu posso admirar o Pelé, ou alguém pode admirar o Pelé, porque o Pelé tem um comportamento, ele era um cara que sempre nunca faltou a treino, nunca foi de farra, nunca foi irresponsável, sempre passou um bom exemplo. Então eu admiro o Pelé. Eu excluo o fenótipo dele, mas admiro. E eu posso deplorar o fulano que é um estuprador, uma pessoa que vive no meio cheio de tatuagem, enfim, vive pregando coisas ruins, violência e tal. Um sujeito violento que vive no meio violento. Então, eu estou contando o comportamento dele, o étnico, o cultural, a bagagem cultural. Claro que alguns grupos procuram essa identidade cultural, procuram o caso você teve lá o Black Power, né, na época dos Estados Unidos, lá na questão dos Panteras Negras e tudo mais, em que você tinha um racismo fenotípico muito acentuado e brutal, né, as leis de Jim Crow, né, que faziam distinção pelo fenótipo mesmo, né, as pessoas de cor, como se dizia. E aí aquilo, bom, vamos assumir o étnico disso, para mostrar que isso é étnico também. Então, aí passa a ter um racismo étnico. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade americana se dividiu muito com aquele racismo étnico, porque muitos afrodescendentes assim, americanos, que tinham o fenótipo associado à afrodescendência, têm um comportamento cultural absolutamente em linha com a família americana média, com o americano comum, com o cidadão americano comum, enquanto que outros, né, e isso tem se acentuado, buscam uma identificação cultural. Isso acontece também nas cotas, né? As cotas você já houve casos em que a pessoa tinha um fenótipo que encaixava numa determinada cota, mas como ela não trançou o cabelo, como alisou o cabelo, como tinha um comportamento tido como da sociedade dos brancos, ou etnicamente branco, que é uma bobagem, obviamente, você pode ser branco e ter um comportamento étnico variadíssimo, né? Os caucasianos do mundo têm várias tribos em termos de comportamento, várias tribos étnicas, né? Vá perguntar lá na Europa se eles não fazem distinção entre o francês e o espanhol, o italiano ou coisa parecida, e dentro dos países, nas suas regiões, o italiano do sul com o italiano do norte, eles têm diferenças étnicas acentuadas, embora você não os distinga tanto pelo fenótipo. Tem uma pequena variação de fenótipo, mas não é notada para quem é de fora da Itália, por exemplo. Então, essa associação entre fenótipo e etnia leva ao racismo étnico, é um racismo cultural.
Historicamente, a gente pode talvez associar mais facilmente que na antiguidade, Grécia e Roma, por exemplo, eles tinham racismo também um pouco em cima do fenótipo, mas era principalmente sobre a etnia. Principalmente a civilização romana, ela era, em termos de fenótipos, né, muito variado. Não havia um preconceito sobre isso. Não se encontra em Roma racismo fenotípico. Então, é o que eu estou dizendo. Mas, então, mais tarde, com o fenômeno do colonialismo, vamos dizer assim, né, começa a surgir justificativa para dizer, não, os indígenas, isso, os pretos, aquilo, e os brancos, não, esses são o ápice da criação. Depende e aí, de quais brancos. Né? No finalzinho do século XIX, vai se fortalecer muito a ideia de um racismo científico. E esse começa a misturar essa questão, digamos, das linhagens ou da genética. Tá? No século XX, nós temos uma amálgama de todos esses racismos muito misturados. Aqui no Brasil, isso é muito evidente. Né? Como tu bem pode dizer, aqui no Brasil não há um racismo contra negros. Talvez haja bastante racismo contra pretos e contra negros como eu, mas não como eu, negros que manifestam, por exemplo, uma adesão a certas culturas, né, urbanas que estão associadas com o crime. Né? Então, eu nunca fui abordado pela polícia como suspeito de estar cometendo algum crime. Já me aconteceu de eu estar com uma moça branca, né, patricinha, e ela ser revistada e eu não, né? Nunca fui revistado pela polícia, na verdade. Então, é por uma questão cultural de sinalizações sociais que tu, dentro da sociedade brasileira, se tu tiver uma perspectiva de que tu tem uma certa renda e uma cultura mais ocidentalizada, digamos, tu não vai sofrer preconceito da sociedade comum. Talvez até se possa dizer que um negro como eu sofre preconceito nos ambientes de ativismo antirracista, entre aspas, que eles costumam ser bastante hostis ao, digamos assim, o negro que se vendeu para a cultura branca, vamos dizer assim. E é muito peculiar porque isso vai ser feito por pessoas de ascendência europeia, com fenotipia tipicamente europeia. Eles até fazem questão de se jogar na frente e se dizer, não, eu não sou racista, eu até odeio a minha cor, né, a minha... Isso é racismo. E principalmente a minha etnia. Os brancos europeus Não. É a raça também, porque ele associa, às vezes, o olho azul. O olho azul já foi demonizado nos Estados Unidos, né? E isso foi copiado aqui. Até alguns chamam isso de colorismo, né? Mais do que de racismo. Mas, enfim, racismo há vários, mesmo dentro dessa perspectiva de amálgama de vários tipos de racismo do século XX e XXI. O Brasil, por exemplo, tem algumas formas de racismo que agora estão sendo sobrepostas com formas que estão sendo importadas, ou seja, a título de combater o racismo, se está importando formas de racismo que nós não tínhamos aqui. Vamos acabar tendo, de fato. Né? E a questão, por exemplo, dessa questão de perseguir os brancos, de achar que os brancos ou os mesmos negros que têm a cultura mais ocidentalizada são feios, bobos e malvados, isso é a forma mais explosiva e mais vicejante atual de racismo que nós temos. É um fenômeno muito curioso do século XXI. Bom, na Europa medieval, o racismo, tanto étnico, menos fenotípico, mas mais étnico, era contra os eslavos. Né? O eslavo é igual escravo. Né? Então, os povos do leste europeu eram muito mais mal vistos pelos povos. Contra os judeus, né? E viraram escravos mesmo, na época quando floresce, a Itália floresce, né, aquelas cidades italianas muito ricas, né, Veneza, Florença e outras, eles tinham bastante escravos eslavos. Né, a palavra escravo parece que tem relação com o termo que eles usam para caracterizar os eslavos. Exatamente, tem toda a relação. E fenotipicamente, o olho azul do eslavo, ele costuma ser um azul mais claro, um azul diferenciado do olho azul germânico, que é mais escuro, né? Como o meu, por exemplo, um olho azul escuro. Então, um azul mais marinho. Então, isso também influencia esses racismos. Agora, só deixar claro,
toda forma de racismo é ignorância, toda ela. Por quê? Fenotípica é ignorância, que não tem variação, a genética nem se fala, obviamente ignorância, e a étnica, aí é aquela questão que a gente discute no conceito de preconceito. Eu posso ter uma opinião sobre um determinado comportamento cultural, posso não gostar ou deixar de gostar, mas eu tenho que entender que se ele for lícito, ou seja, se aquela pessoa não me ataca, se ela não resolve cometer um crime contra mim ou contra alguém, eu tenho que admitir que ele é livre para comportamentos lícitos, são livres e devem ser livres sempre, por mais que eu tenha uma opinião formada. Eu posso não gostar da turma do baile funk, mas eu não posso proibi-los não devo, né, proibi-los de frequentar o baile funk e de ter os comportamentos que eles queiram ter no baile funk. Alguns têm que proibir. Se envolver crime. Alguns comportamentos têm que... Não, que são crime, né? Que são crimes como crime. A questão do racismo, ela é problemática na espécie humana porque nós somos uma espécie que cruza muito, né? Então, como não há uma estabilidade... assim, o que é uma raça de cachorro? Se tu pegar um macho e uma fêmea daquela espécie e eles cruzarem, tu mais ou menos pode prever qual vai ser o fenótipo da descendência. Na espécie humana é muito difícil fazer isso, porque a gente é muito misturado. Então, desde a origem. De olho azul, tu pode casar com uma mulher branca de olho azul, não dá para ter certeza que a descendência vai ser branca de olho azul. Mesmo que não haja, eu não estou aqui falando de infidelidade, ou seja, o pool genético da espécie humana é tão misturado que não tem essa estabilidade fenotípica a partir das linhagens. Agora, claro, se tu pegar um povo que esteja isolado há muito tempo em uma ilha, por exemplo, poderia se dizer que eles são uma raça. Ou a mesma coisa, se algum grupo humano for viver em Marte e raramente cruzar o pessoal de Marte com o pessoal da Terra, a gente poderá falar, sim, em raças, e se houver um obstáculo de mecânico, cultural, até mesmo geográfico entre aspas, né, para que haja cruzamentos entre eles, a gente pode até começar a pensar em falar em diferentes espécies humanas. A espécie humana já teve outras espécies dentro do gênero Homo, né? Algumas delas eram compatíveis geneticamente, se suspeita, por exemplo, que o Cro-Magnon e o Neandertal tenham tido cruzamentos com crias férteis, né? Essa é outra teoria. Vamos lá, o importante... Não, mas tem a ver com raça. Sim, não. Mostra o quanto o conceito de raça, que já é problemático dentro da biologia, eles hoje preferem falar em linhagens, ele tem dificuldades especiais na espécie humana. Agora, eu discordo que o fenotipo não diga nada a respeito da pessoa. Informa se a pessoa teve uma boa nutrição, se teve saúde, se foi exposto ao sol, várias coisas do fenotipo, às vezes não tem nada a ver com até mesmo com a genética. Por exemplo, se tu tivesse trabalhado em plantação muito exposto ao sol, tu serias mais vermelho hoje, mesmo ficando 20 anos sem se expor tanto ao sol. Isso às vezes deixa marcas fenotípicas marcantes, literalmente. Ou mesmo se tu tivesse passado muita fome, ou se vivesse num ambiente muito hostil por outras razões, tu teria marcas fenotípicas decorrentes desse ambiente. Se você tiver muitas manchas na pele, provavelmente isso está associado a alguma coisa e tal. Bom, enfim, mas chegamos à conclusão de que o racismo, em termos de um preconceito, ele é fruto de uma desinformação sobre a variabilidade humana, seja a variabilidade dos cruzamentos, como você disse, quer dizer, essa mistura genética, né, seja na variedade dos comportamentos, porque até uma própria pessoa varia seus comportamentos, varia sua cultura ao longo da sua vida. Que se tu falar em etnicidade faz mais sentido, ou seja, determinado povo valoriza mais tais e tais coisas. Então é mais provável que entre pessoas desse povo essas expressões comportamentais sejam mais comuns, né? E o ético no individual, ele é justificado. Eu posso querer casar com uma moça evangélica que seja de boa família, aquela coisa toda, mas eu também posso preferir uma moça que é mais, mais solta e tal, né? Porque eu acho que vai ser mais interessante o casamento. Então, essas escolhas, elas são racismo no sentido do racismo étnico,
Se eu identificar, quer dizer, não deixa de ser, mas é uma escolha que envolve seus valores, né? Você confronta seus valores com os valores de uma pessoa que você quer ter relações com ela. Na Europa é muito comum isso. Eu prefiro aquele povo porque aquele povo é mais pontual, ou é mais compromissado com o trabalho, ou busca mais, ou porque são mais hedonistas. Ou porque é protestante, ou porque é católico. Enfim, essas são escolhas culturais que nem sempre são racismo étnico. São racismo, no sentido étnico, mas não necessariamente são pejorativos, porque se tu diz o povo tal é mais inteligente, tu está dizendo que os outros são mais burros. Isso é um problema grave. Agora se diz, o povo tal é mais hedonista e eu curto isso, não é uma questão tão problemática quando dizer que uns são mais burros do que outros são inteligentes. Eu gosto mais dos italianos porque eles têm uma cultura mais alegre. Exato. Chega a ser um racismo étnico num sentido problemático. Agora, se eu começo a dizer, os asiáticos são muito inteligentes, ele está dizendo que todo o resto da humanidade é burra, né? Então, isso já começa a trazer problemas. E, assim, não tem uma maneira boa de ser racista atribuindo excessiva qualidade para um povo ou para uma raça, porque lá pelas tantas, vai dizer, esses são os melhores e todos devem ser iguais. Esse é o grande problema. Sim. E que pega muito da questão da seleção artificial que nós fazemos com animais. A gente pega as características que a gente acha mais interessantes e só deixa cruzar aqueles indivíduos que têm aquelas expressões gênicas que depois é que a gente descobriu que tinha a ver com a genética dos cromossomos. O Darwin, por exemplo, não tinha acesso a isso. Isso foi desenvolvido pelo Mendel, né? Então, essa questão do racismo ela é problemática quando, por exemplo, se faz, todo mundo que for de determinado povo, a gente vai esterilizar. A gente até pode dar uma vida boa para eles, mas é melhor que eles não se reproduzam. Isso é, assim, o mais grave do racismo. Claro, não tem sempre pior, né? Pode também matar as pessoas, né? Mas isso seria suficientemente grave, tem um caráter de genocídio nesse tipo de racismo e que às vezes pode até ser assim apresentado como uma coisa muito positiva. Não, aqui esse grupo tem uma característica melhor, não que os outros sejam ruins, né? Esse aqui é melhor. Já é um racismo no sentido perigosíssimo. Sim, e o racismo étnico também, ele se realiza com a palavra racismo quando ele está associado a um povo. Então, por exemplo, o português pode não gostar do espanhol por causa dos comportamentos dos espanhóis, por causa da cultura dos espanhóis, e vice-versa. Então, ele não é um racismo fenotípico, não há diferenças fenotípicas consideráveis entre espanhóis e portugueses, mas é um racismo porque envolve a ideia de raça. Os humanos não têm raça, é uma única espécie sem raças, mas a gente, no passado, tinha esse conceito de que havia uma raça, né? A raça eslava, a raça britânica, a raça germânica, né? Essa palavra raça surge nesse contexto. E aí nós temos essas diferenciações. Às vezes também é a soma dos dois racismos, ou seja, eu tenho racismo contra o hip hop, por exemplo, eu detesto a cultura hip hop, e ao mesmo tempo eu associo a cultura ao hip hop ao fenótipo negro. E eu posso também ter um racismo contra a cultura russa, a cultura eslava, basicamente muito bem representada pelos russos, e ao mesmo tempo achar que aquele fenótipo dos russos, eu estou falando isso para um europeu ocidental que sabe distinguir muito bem fenotipicamente o eslavo, né? O eslavo tem uma fenotipia. E aí ele associa, bom, eu não gosto da cultura dele, mas eu também não gosto, se eu ver alguém da raça, da raça russa, ou seja, geneticamente russo, fenotipicamente russo, eu vou associar a essa cultura de que eu não gosto. Então, isso é racismo. Isso que tu acabou de dizer meio que coloca um pouco em questão se existe ou não raça na espécie humana. No que tu falou, existe, tá? Em que sentido se tenta minimizar esse conceito de raça na espécie humana? Nós temos muitos cruzamentos, tá? Mas sim, que há uma certa estabilidade, assim, chinês vai se diferenciar muito bem, diversos grupos entre eles, vai diferenciar muito dos coreanos, muito dos japoneses. Para nós é tudo igual, tá? Mas entre eles veem diferenças que às vezes são até bastante artificiais. São assim muito deliradas, é uma mistura de cultura
com, de fato, alguns fatores genéticos. Agora, é evidente que há uma diferença significativa, bastante previsível, entre vários povos asiáticos, entre povos do leste europeu, entre povos da Europa Ocidental, entre povos aborígenes da Austrália ou das Américas. Existe essa diferença e ela é bem mais marcada no período anterior às grandes navegações. Então, no Mediterrâneo, a gente tem muitos cruzamentos durante toda a Antiguidade e mesmo a Idade Média. Então, ali no período, na região mediterrânea, nós temos uma certa semelhança de povos, que vai ser, inclusive, também diferente do povo mais do norte da Europa. Qual foi o que estabilizou, vamos dizer assim, alguns fenótipos que se poderia utilizar o conceito um tanto antigo e problemático, mesmo na biologia para animais de raça, para os seres humanos? É a questão da radiação ultravioleta disponível. Então, por que eu sou mais escuro do que tu? Porque os meus ancestrais, ou na maior parte dos meus ancestrais, eles se desenvolveram em regiões mais equatoriais. No meu caso, alguns aqui nas Américas, alguns também na África, com certeza, tá? E aí até a minha cor, quando eu sou escuro, eu sou mais marrom, tá? Mais vermelho, mais laranja, tá? São tipos de melanina que são mais comuns em povos que evoluíram nessas regiões, porque a radiação ultravioleta em excesso, ela degrada nas mulheres o ácido fólico, sem o qual os bebês tendem a nascer mal formados ou nem nascer, né? Então, um grupo humano que tenha pouca melanina, numa região de muita exposição solar, numa época em que as pessoas não vivem o tempo todo dentro de prédios ou com grandes quantidades de roupa, vai ter menor sucesso reprodutivo. Então, nessas regiões, vai haver uma estabilização por pressões seletivas de variedades humanas de pele mais escura, mas não precisa ser muito escura também. Em regiões mais distantes, mas não nos polos, vai ter pouca radiação ultravioleta, e aí vai haver o problema da síntese de vitamina D, que precisa da radiação ultravioleta. E aí, variações muito escuras também vão ter menos sucesso reprodutivos nessas latitudes. Se tu for subindo mais ainda em direção aos polos, aí começa a ver mais radiação ultravioleta de novo, e aí é uma tendência a ver peles um pouco mais escuras, como a dos Inuits, por exemplo. Mas isso é a história da evolução da humanidade no momento de pouco cruzamento, no qual para tu andares, sei lá, 100 quilômetros, tu levava 1, 2, 3 meses, tu tinha que levar provisões, não era uma coisa que tu fazia ordinariamente. Antes do cavalo. Antes do cavalo. Antes da domesticação do cavalo. A coisa acelerou bastante, né? Mas, então, mesmo com o cavalo, havia uma certa estabilidade fenotípica, sim. Porque até hoje a gente não cruza tanto assim. Mas com o cavalo, a gente, só para dar um exemplo, o Gengis Khan fez numa vida ele construiu um império gigantesco em termos geográficos, porque o cavalo permitiu isso a ele. O domínio dos mongóis sobre o cavalo. O Império Britânico, aí tinha os veleiros, né? Os navios. Os clippers, que eram muito rápidos. Exatamente. É isso. Mas, enfim, as raças são um conceito um pouco antigo para a espécie humana, devido à grande mobilidade e também à grande disposição dos povos de cruzar. Inclusive, se diz, é um pouco natural do ser humano buscar cruzar, reproduzir, talvez não casar, mas pelo menos reproduzir com uma pessoa diferente. Isso, de certa maneira, está associado na nossa espécie com a ideia de que tu vai ter uma maior diversidade genética, né? E isso aumenta as chances de a tua descendência parte dela sobreviver a alguma grande peste. A exogamia, ela é proveitosa, né? Porque ela reforça as defesas, né? Melhora as defesas, e os feromônios dizem isso, quer dizer, a atração. Se você só cheirar, o feromônio vai fazer você buscar o diferente e não o igual. Às vezes você a endogamia, ou principalmente o incesto, que também tu tende a ter um pouco de nojo das pessoas que têm exatamente o mesmo cheiro da tua família.